De hoje eu vou revelar logo de cara. A gente começa o programa com uma notícia que, infelizmente, eu previ semana passada que iria acontecer. E eu não tenho bola de cristal, não sou profeta, né? Não jogo cartas, nada disso. O líder do PCC, Adriano Pereira de Souza, o conhecido cigano, um dos mentores intelectuais daquele assalto ao carro forte lá no aeroporto de Caxias do Sul, na Serra, ano passado, ele que havia sido posto em prisão domiciliar, uma decisão humanitária, segundo a Justiça Federal, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu. A informação de que ele tinha saído da penitenciária de alta segurança de Charqueadas foi dada em primeira mão, inclusive, pelo nosso querido amigo jornalista Luciano Resmini. Esse repórter aqui, ó, esse jornalista, deu em primeira mão no portal SB News sexta-feira passada. Esse furo de reportagem da fuga do cigano também é do Luciano Resmini. Boa tarde, meu irmão. Todo mundo avisou que iria acontecer isso, né? Eu tenho, inclusive, gravação do dia em que eu alertei. Ele vai fugir. Antes, peraí, ô Luciano. Roda aí, por favor, Sérgio. Cadê o áudio? Não, vem aqui comigo. Calma, calma. Vamos colocar o ilustra certo? Isso. Tá lá, Mota Mãe de Ná. É exatamente isso que tá lá no ilustra. Isso, tá aí não? Acharam? Não tá bom. É, subiu errado? Não, vai dar, eu espero aqui, fica tranquilo, né, Luciano? A gente espera, né? Agora deixa eu conversar com o Luciano Resmini primeiro. Luciano, primeiro eu queria te parabenizar, né, pelos 2 furos de reportagem. Na sexta passada, a soltura, na verdade, soltura não, né? Liberdade condicional, prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, para um criminoso que tem crime, somar tudo que ele já cometeu como integrante do PCC, dá quase 500 anos de cana. E aí ele recebe uma decisão humanitária da Justiça Federal do Rio Grande do Sul para sair da PASC e para ser operado em caráter emergencial. E hoje, o nosso querido Luciano Resmini, na verdade, acho que foi ontem, né? Ontem à noite, de ontem para hoje, Luciano Resmini, esse brilhante jornalista do portal SB News, ele dá mais um furo quando ele divulga que o cigano Adriano Pereira de Souza, o mentor intelectual daquele assalto que culminou com a morte de um sargento da Brigada Militar, o cigano rompeu a tornozeleira e fugiu. Parabéns, Luciano. Boa tarde. Boa tarde, Mota, para ti e para todos que nos assistem. Pois é, uma péssima notícia. Agora a polícia vai ter que correr atrás, aliás, já está correndo atrás, a Polícia Federal, para tentar localizar o cigano, o Adriano Pereira de Souza, um dos chefes do PCC, segundo a polícia, um bandido de alta periculosidade. Ontem, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu. A gente recebeu essa informação de uma fonte ligada à segurança pública e começamos a apurar, junto com a parceria que a gente tem do Petros News também, que é aí da região de Caxias, e a gente conseguiu então descobrir que realmente a informação era verdadeira e que, infelizmente, esse criminoso tinha fugido. Ele rompeu a tornozeleira e ele fez a cirurgia, viu, Mota? A gente confirmou que ele fez realmente a cirurgia que ele precisava fazer, fez tudo bonitinho, com a tornozeleira, e aí depois do procedimento cirúrgico, ele fugiu. Exatamente. Ele recebeu na semana passada essa liberação da Justiça Federal, humanitária, para ele ficar em casa com monitoramento eletrônico. E ele estava fazendo isso. Desde então ele estava sendo monitorado, só que ontem ele resolveu fugir. Nós conversamos na época, a gente entrou na semana passada em contato com a Justiça Federal para confirmar, e realmente confirmamos, apuramos tudo direitinho. O Ministério Público Federal também já tinha recebido essa informação da liberação, recebeu tudo e decidiu por não recorrer dessa decisão, porque era uma decisão humanitária
para que esse indivíduo ele passasse pelo procedimento cirúrgico, que não tinha lá onde ele estava e tal. Aí ele estava na sua casa, e aí ontem ele rompeu e agora sabe-se lá onde está, Mota. A tornozeleira é essa daí que apareceu. Volta aí, querido Chiclé. Nosso Eduardo Chiclé, diretor de imagens. Bota a tornozeleira aí que ele rompeu. Gente, eu quero deixar bem claro, eu não sou melhor que nenhum outro jornalista. Tenho experiência aí de quase 35 anos acompanhando a temática segurança pública e sou um estudioso sobre o PCC, Primeiro Comando da Capital. Estava em São Paulo no dia 12 de maio de 2006, quando aconteceu o maior e mais bem planejado ataque contra a segurança pública desse país, quando mais de 100 agentes, policiais militares, civis, bombeiros, guardas civis metropolitanos, agentes penais foram mortos numa ação orquestrada e comandada de dentro da cadeia por Marcos William Herbas Camacho, o conhecido e polêmico Marcola, um dos presos mais inteligentes desse país. Marcola lê por ano, pelo menos na época que eu estudava sobre o PCC, ele fazia uma média de leitura de 70 livros por ano. Hoje ele está onde mesmo? Está em Campo Grande ou está em Catanduvas? Bom, está no Presídio Federal. Marcola está no Presídio Federal. Só que o Marcola é o cabeça. Além do Marcola, né, tem o segundo escalão, primeiro escalão, o segundo, o terceiro. O Cigano faria parte de um desses escalões do PCC. Aí a tornozeleira rompida, ó. Guarde até o número aí, ó. O pessoal quiser jogar na Mega Sena com o número da tornozeleira rompida pelo Cigano, tá aí. Eu disse, e não só eu, né? Na redação também, outros colegas, o próprio Luciano sabia que... Ô, Luciano, a dúvida é, ele operou do quê, hein? Porque era uma cirurgia tão emergencial, uma cirurgia que, se ele não fizesse, a vida dele estaria em risco, porque foi uma decisão considerada humanitária pela Justiça Federal. E o pior, o Ministério Público Federal também não disse nada. Quando leu lá a decisão humanitária, deixou o barco rodar. Ou melhor, deixou o barco navegar. Então, assim, vamos lá, vamos colocar... Sexta-feira passada, vamos voltar no tempo uma semana. Olha o que eu comentei quando o Luciano, em primeiríssima mão, deu a decisão humanitária da Justiça Federal para tal da operação emergencial, né, do Adriano Pereira de Souza, o Cigano. Roda aí, Chiclé. Eu gostaria muito de estar errado. Eu gostaria demais de estar errado. Sabe o que vai acontecer? Pode até operar. Primeira oportunidade que ele tiver, Paraguai. Já sei até o caminho. BR-386, Foz do Iguaçu, não vai passar pela Tríplice Fronteira, vai pegar Mato Grosso do Sul, vai sair lá em Ponta Porã e vai cair na chamada linha do PCC, por onde fogem os integrantes do PCC que... Não sou profeta, o pessoal brincou aí, colocou Mota profeta, não precisa ser profeta, é só ter um mínimo de inteligência que a Justiça Federal não teve. Eu não sei se a Justiça Federal não foi inteligente ou ela foi ingênua. Agora, não dá para aceitar ingenuidade por parte da Justiça Federal e também do Ministério Público Federal. Por quê? Porque nós estamos falando de um criminoso sanguinário, de um criminoso que foi o mentor, repito, foi um dos mentores intelectuais deste assalto que culminou com a morte do sargento da Brigada Militar de Caxias do Sul. Não dá para acreditar em conto de fadas. Foi isso que a Justiça Federal acreditou. Agora tem um detalhe. Por isso que eu estou perguntando, e tem um ponto crucial nessa história toda. A Justiça Federal teria que se manifestar a respeito da fuga do Cigano. Inclusive, sendo transparente e dizendo, ó, nós demos a decisão humanitária pro Cigano, porque ele estava com problema, vamos colocar, no coração, tinha que operar, porque senão morreria. Quem assinou a perícia médica confirmando que ele realmente teria que passar por cirurgia? A gente tem que saber, a população tem o direito de saber, não tem? Ou a justiça está acima de todos, até de Deus?
está acima do bem e do mal. Porque agora na rua, né, ele estava preso, cigano do PCC preso no Rio Grande do Sul. Ele estava preso, foi preso pela PF, pela Polícia Federal. Não foi fácil prender o cigano, não foi fácil prender. Já deve estar lá, em Pedro Juan Cabaleiro, deve estar no Paraguai, se bobear subiu em direção à Bolívia. Está no reduto onde vários integrantes dos mais variados escalões do PCC estão. Eles se escondem, né? No Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, até no Peru. A Justiça Federal tem que vir a público, né? E tem que justificar, tem que falar, olha, o cigano operou disso daqui, ó. Tá aqui a perícia médica que apontou a necessidade da operação. Porque senão parece que teve maracutaia nessa história. E eu duvido que tenha ocorrido maracutaia com a Justiça Federal e com o Ministério Público Federal. Mas por isso que eu estou clamando para a Justiça Federal explicar essa decisão que acabou colocando, né, na rua e culminou com a fuga dele ontem, depois de romper a tornozeleira eletrônica. Ô Luciano, a produção está me dizendo aqui, você relatou agora, que o Ministério Público não se colocou contra a soltura dele para a operação por ser uma decisão, né? Uma decisão humanitária. Mas a produção está me falando agora que o MPF foi contra. Tira essa minha dúvida aí, por favor. Pela manifestação que a gente tem da Justiça Federal, que nós entramos em contato no dia, aí inclusive a gente tem a mensagem da comunicação da Justiça Federal, eles disseram que o MP não tinha se colocado contra. Talvez depois, mas naquele dia não, e essa é a manifestação que a gente tem. A cirurgia que, segundo informações que nós recebemos aqui, que ele passou é por hérnia de disco, mano. Não, para aí, para, pelo amor de Deus. Para. Para aí. Tô com uma profissional da saúde na minha frente aqui, ó. A Fabi. Socorro. Pelo amor de Deus, caiu o microfone? Aqui. O quê? Ah, caiu aqui? Peraí. Tem importância. Peraí. Ai. Peraí. Ai. Cadê? Hérnia de disco em caráter emergencial? Me poupe, né? Justiça Federal, me poupe. Agora sim, a Justiça Federal tem que saber, tem que revelar quem foi o perito médico que disse que cirurgia de hérnia de disco é uma cirurgia urgente ou emergencial. Vocês estão de brincadeira comigo? Coloca aqui, por favor, Tire. Vocês estão de brincadeira. Cirurgia emergencial, então, né? Hérnia de disco. Eu conheço umas 20 pessoas que têm hérnia de disco e estão aí na fila do SUS para operar. Cirurgia eletiva, hérnia de disco, não é emergencial, é eletiva. Pode perguntar para qualquer médico de qualquer UPA aqui de Porto Alegre, aí de São Borja, Luciano. Você pode perguntar para qualquer médico do hospital daí, qualquer médico que atende em posto de saúde, pergunta se hérnia de disco é uma cirurgia emergencial. Aí nós estamos só pezinho atrás. Tem coisa errada nessa história. Pelo amor de Deus, eu não sei se eu apelo ao Conselho Nacional de Justiça, se eu apelo a, não sei, né? Procuradoria-Geral da República. Quem é o médico que assinou e que colocou, tem que operar, né? Urgentemente, Adriano Pereira de Souza, o vulgo cigano do PCC, tem que operar a hérnia de disco urgentemente. Porque a vida dele estará em risco. Vocês estão de brincadeira. Ô, Luciano, isso é muito grave, Luciano. Exatamente, essa informação inclusive foi confirmada por um colega nosso do Petros News também ontem, que trabalhou em cima disso.
E gerou bastante repercussão negativa junto às forças de segurança. Mota, sobre a manifestação do MP, eu vou trazer aqui ó, o que a gente recebeu da Justiça Federal no dia. Olha aqui, ó. Ele foi encaminhado para cirurgia por falta de especialidade, não poderia ser realizado no hospital para onde são encaminhados os apenados da PASC. Segundo a assessoria de imprensa e da Justiça Federal, o MPF teve ciência da decisão e não recorreu. Informação oficial essa. Vamos lá. Partir pela questão legal da coisa, né? Vamos falar de leis. A Justiça Federal não vai se manifestar, mas deveria explicar por que soltou, por que tirou do regime fechado, numa penitenciária de alta segurança como a PASC de Charqueadas, um dos criminosos mais perigosos desse país. Eu repito, alô Joel da Atena, isso é caso, gente, isso é caso para o Brasil Urgente, isso é caso para o Jornal da Band. Eu faço inclusive um apelo aos meus colegas das outras emissoras aí, ó. Pessoal, todo mundo tem que cobrar da Justiça Federal isso. A soltura do cigano do PCC e uma cirurgia em caráter emergencial, uma hérnia de disco. Tá me cheirando coisa podre isso. Coisa podre, por isso que tinha que revelar quem foi o médico que assinou a perícia, né, indicando que a cirurgia era em caráter de urgência e emergência, né? Advogado, papel dele, né? Papel dele, né? Inclusive, existe aí a questão que todo preso tem o direito de tentar escapar, né? Se fugir, não agredindo ninguém, não causando ferimentos em ninguém, né? Não tem pena para fuga, tem? Tem pena para fuga nesse país? Agora, estamos diante de algo que cheira muito mal. Muito mal. Quem foi o médico na PASC que assinou indicando que a cirurgia de hérnia de disco do cigano do PCC deveria ser feita em caráter de urgência e emergência? Quem é o médico? Me diga. Quem é o médico? Tem coisa errada nessa história e coisa muito grave. Nós vamos seguir no caso, hein? Ô Sérgio, vamos tentar contato com o Ministério Público Federal, porque isso é um escândalo. O que o Luciano noticiou, primeiro, a soltura, na sexta-feira passada, hoje faz uma semana. Agora, hoje, noticiando em primeiríssima mão no portal SB News, ontem à noite, a fuga. Ele operou, mas lógico que ele se recuperou rápido. Hérnia de disco, né? E lógico que ele teve também colaboração de pessoas ligadas ao PCC. Hérnia de disco, ó, num carro, caminhonete 386, né? Passa por Oeste Catarinense, passa pelo oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, Mundão. Quero ver a Polícia Federal encontrar agora. Eu torço para que encontre. Eu fico imaginando, viu, Luciano? A revolta, eu fico imaginando a revolta dos agentes da Polícia Federal que prenderam o cigano do PCC, diante do que aconteceu agora. E que isso repercutiu muito negativo nas forças de segurança, viu, mano? Né? Lógico, não só na PF, Brigada Militar, Polícia Civil, todas as Polícia Rodoviária Federal, né? Polícia Penal, todo mundo deve, todas as forças de segurança devem estar revoltadas, mas principalmente o pessoal da PF que prendeu o cigano do PCC. Você imagina para um policial que poderia ter perdido a vida na hora de prender o cigano do PCC? Porque eu lembro que teve um cerco absurdo, uma mega operação policial, aí conseguem prender. A gente aplaudiu, eu aplaudi, acho que todo mundo aplaudiu, entendeu? E agora o cara tá, foragido. O cara tá foragido. Operou e o que eu falei. E exatamente aconteceu aquilo que eu falei, né, Luciano? Pode até operar, mas a primeira oportunidade que tiver, foi o que aconteceu. Exato, e ontem essa fonte nossa ligada à segurança pública mandou para nós, apurem que fugiu o homem, já era. Mota, só mais uma coisa aqui importantíssima que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem quem é esse criminoso.
Isso, a investigação da Polícia Federal indica que, pelo menos, esse indivíduo, junto ao PCC, eles fazem parte de uma organização dentro da bateria, o tipo de organização. Um grupo pequeno com bandidos especializados nesse tipo de roubo. Ele, o cigano, seria responsável por 23 assaltos no Brasil e até no Paraguai. Isso, informação da Polícia Federal. 23 ataques a instituições financeiras, principalmente carros fortes. Você lembra daquele episódio de uma empresa de valores? Se eu não me engano, foi lá na região da capital paraguaia, lá na Grande Assunção, que teve o PCC, né, roubou dentro, escavou túnel, fez o diabo lá, e roubou uma empresa de transporte de valores, roubou uma quantia em dinheiro absurda. Cigano estava lá. Cigano estava lá. Que barbaridade, que barbaridade. É por isso que uma enorme parcela da população hoje questiona se realmente o Poder Judiciário está a favor da população. É por isso que tem tanta gente contrária aí, dizendo sobre Judiciário, sobre Supremo Tribunal Federal, decisões equivocadas, né? Decisões que a gente não consegue entender, né? Como foram baseadas. Realmente a fuga do cigano é um escândalo e a gente vai falar mais sobre isso. Muito obrigado, viu, meu irmão? Bom final de semana para você e parabéns novamente. Obrigado, Mota. Bom final de semana para todo mundo. Valeu. Ô, Sérgio. Sim, Alexandre. É de cair os butiá do bolso, né? Todos. Todos, né? Não sobra um butiá no bolso. A gente vai, segunda-feira a gente vai ter mais novidade a respeito disso, tá? Vamos tentar ouvir Ministério Público Federal, vamos tentar ouvir até a Secretaria de Assuntos Penitenciários do Rio Grande do Sul, porque mesmo sendo um preso aí, né, da Polícia Federal, ele estava sob a custódia do Rio Grande do Sul, lá na PASC. E a superintendência também deveria vir a público. É o secretário Possobon, né? Secretário Possobon, Sérgio? É o Possobon, Jorge Possobon, ex-prefeito de Santa Maria. A Superintendência de Assuntos Penitenciários do Rio Grande do Sul também deveria vir a público e mostrar quem foi o médico que indicou que a cirurgia de hérnia de disco do cigano deveria ser feita em caráter de urgência e emergência, né? Ou pelo menos que diga, nós vamos apurar. E não estou dizendo para mim não, estou falando para a sociedade. É um absurdo isso, é um absurdo, pelo amor de Deus.